Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, 17 de dezembro. Lembrando a você que toda quinta-feira, já a partir das 6h30 da manhã, o Santíssimo é exposto na Igreja Matriz, o dia inteiro de adoração, e você pode procurar um horário para fazer a sua adoração. E às 19 horas, o grupo de oração na Igreja Matriz da Renovação Carismática. Lembrando também a você que às 18 horas, no Salão Social, nós temos a nossa Santa Missa. Então, às 18 horas, você é convidado a participar conosco e logo depois o grupo de oração da Renovação Carismática. Hoje é o aniversário natalício do Papa Francisco, nasceu na data de hoje, em 1936. Também hoje é a data de nascimento de Érico Veríssimo, nasceu na data de hoje, em 1905. Também hoje é a proclamação da República da Grande Colômbia, na data de hoje, em 1819. E morte de Simón de Bolívar, lá na Colômbia, na data de hoje, em 1830. Vamos escutar o Evangelho, lembrando do nosso compromisso de rezar pelos nossos irmãos que precisam das nossas orações, que estão doentes, que fazem parte da nossa comunidade paroquial e precisam das nossas orações. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 1, versículo do 1 ao 17, que diz: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rabi. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abdias. Abdias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azós. Azós gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Natã. E Natã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é também chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã? Esse evangelho narra a genealogia de Jesus. É a porta de entrada para o Novo Testamento, ou seja, o evangelho que melhor faz a ligação com o Antigo Testamento. Mateus preocupa-se em enraizar Jesus de Nazaré na herança do povo escolhido de Deus, Israel. A genealogia quer mostrar que Jesus é o Messias prometido, o descendente da estirpe de Davi. Portanto, a promessa se realizou e o Messias já chegou para concretizar o plano de Deus na história. Genealogia, gerar alguém, é transmitir-lhe a própria imagem, e imagem de Deus, segundo Gênesis 5, do 1 ao 3. Pelo sangue, segundo Gênesis 11, ou 1 Crônicas 5, do 27 ao 29, ou pela adoção, em Gênesis 10. Para apresentar a origem do homem que soube ressuscitado e está presente à direita, à frente da igreja até o fim dos tempos, Mateus 28, do 16 ao 20. Mateus recorre ao gênero literário bíblico das genealogias. Jesus tem suas raízes no povo eleito. Mateus informa que Jesus Cristo é da descendência de Davi. Com isso se cumprem as promessas e profecias que provinham que o Messias seria da tribo de Judá e da descendência de Davi, segundo Samuel 7, do 1 ao 17, Isaías 7, 14
e também Malaquias 5:1. Tudo isso mostra essa profecia. Mateus liga Jesus à descendência de Abraão, o pai da fé. Diferente de Lucas, que conduz a descendência de Jesus até Adão. Abraão e Davi representam os dois pilares da fé e da história de Israel. Ambos foram chamados por Deus para serem os fundadores de um povo e de uma dinastia. Foi essa história que conduziu o povo até Jesus. Os nomes da genealogia estão organizados em 3 grupos de 14, 14 nomes cada. De 1 a 17, a história de Israel é traçada desde o início com Abraão, passando pelo ponto alto com o rei Davi e seus pontos baixos no exílio da Babilônia, até a sua concretização em Jesus Cristo. Esse número 14, repetido 3 vezes, corresponde à soma do valor numérico das 3 consoantes que em hebraico formam o nome de Davi. D corresponde a 4, W 6, D 4 novamente, onde 4 mais 6 mais 4, 14. A presença dessas 4 mulheres em comum na genealogia de Cristo prepara o surpreendente nascimento de Jesus. Não só a ocorrência de nomes de mulheres em uma genealogia judaica em comum, como se conhece delas pelo Antigo Testamento, torna sua presença ainda mais surpreendente. Tamar disfarçou-se de prostituta e concebeu o filho de Judá, seu sogro. Raabe foi uma prostituta de Jericó que teve a vida poupada por causa de sua colaboração com os espiões de Josué. A tradição que era mãe de Boaz só se encontra em Mateus. Ruth foi uma moabita que se ligou a Israel por intermédio da família do marido. A mulher de Urias era Batseba. O rei Davi vergonhosamente planejou a morte de seu marido em combate e tomou-a por mulher. Quando fazemos a contagem dos nomes das últimas gerações do exílio da Babilônia até Cristo, um dado chama a atenção. Não há 14 nomes, e sim 13. Será que o evangelista errou? Na verdade, esta é uma maneira muito fina de mostrar que a história de Jesus passa por Maria. Ela é a 14ª do nome nesta lista, porque não é possível ler a história de Jesus sem passar por sua mãe Maria, ela que também é nossa mãe. A genealogia apresentada por Mateus não é uma linha enfadonha de 42 nomes, mas a celebração de uma história conduzida por Deus até chegar ao ponto alto da revelação. As 3 etapas sucessivas dessa história conduzem até Jesus Cristo. Se o Evangelho começa olhando para o passado, o seu final será indicado para o futuro, quando o Evangelho será anunciado a todas as nações. E este mesmo Jesus estará conosco até o fim dos tempos. Hoje, nós somos convidados também a olhar para o passado, ver, conhecer, valorizar e celebrar o que Deus já fez conosco nesta bela história de salvação. A história é conduzida por Deus e na nossa história Jesus também é o Deus conosco, sempre junto com o seu povo, através da sua igreja, caminhando, nos motivando, nos ajudando a caminhar como devemos, como filhos e filhas do Senhor, vivenciando a história, renovando-a a cada dia pela nossa convicção e a nossa maneira de acolher e testemunhar o Senhor. Que assim aconteça com você, comigo, com cada um de nós, que todos testemunhemos com amor a graça de Deus e que nós valorizemos a nossa história, reconhecendo as nossas raízes e sempre rezando por estes que colaboraram para que estivéssemos até aqui. Que você tenha um dia abençoado, que nesta quinta-feira você procure um horário para fazer a sua adoração e que também busque participar do grupo de oração da Renovação Carismática. Muito importante a sua comunhão com Deus e o seu crescimento na fé. Que Deus abençoe e você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.